E falando uma pergunta que às vezes a gente vê, não trabalho com dermato, mas muitas vezes a gente atende algumas raças, e você falou raças de pelo curto. As pessoas, um típico, o meu pug não para de cair pelo. O que eu faço com essa queda de pelo? Né? E aí acho que você acabou de falar que isso é um processo normal. E aí, sobre esse processo normal, né, eu gostaria de saber, tem alguma coisa no crescimento? Como que ocorre o crescimento? Como que eu consigo identificar essas fases diferentes de crescimento de pelo? Né? Se eles se renovam, se eles não se renovam, como acontece isso para a gente se preocupar ou não? O que eu posso olhar para o pelinho lá e dizer, isso aqui não é legal? Se tem fase de Certo. crescimento também. Isso, a gente tem as fases de crescimento piloso, que eu não sei se vale a pena eu fazer uma revisão rapidinha. Pode ser, pode ser. Eu acho Né? bom. Porque tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Tá? Tá. Vou dizer que tem uma pergunta que eu já recebi, que me perguntaram, eu vou adiantar para ver se você... O que é se a alopecia postosa e deflúvio telogênico são a mesma coisa. Então, eu acho que vale uma revisãozinha. Tá. Então, assim, gente, extremamente rápido para eu não tomar conta aqui de todo o assunto, mas acho que é importante. Então, tanto para veterinário quanto para tutor, talvez para tutor os termos um pouco menos convencionais, mas só para a gente entender aqui, gente, isso aqui aqui é como se fosse a epiderme, né, a parte da pele que a gente está enxergando do cão, e aqui o pelo que está emergindo da epiderme, aquele pelo que está visual. Só que esse pelo que está visual para a gente, o que acontece? Ele está dentro de um funil, né? Como se fosse um funil, que é um folículo piloso, que ele vai até abaixo aqui do subcutâneo, que é aquela gordurinha, ou seja, onde a gente faz a aplicação de vacinas no cão. Então, esse primeiro folículo é um folículo que ele está na fase de crescimento. Então, aqui a gente tem a papila, que é onde o pelo cresce. Essa fase nós chamamos de fase anagênica, que é a fase de crescimento. O que vai acontecendo? Esse folículo ele vai ficando menor, vai ocorrendo uma apoptose, ou seja, a morte dessas células aqui do folículo, e a papila continua ali. Nessa fase, que é uma fase de transição, é a fase catagênica, onde nós vamos chegar na fase telogênica, que é a nossa grande discussão aqui com a questão dos lulus. O que é a fase telogênica? Então, se vocês forem observar, eu tenho um folículo que ele é praticamente 1/3 do folículo da fase de crescimento, que é a fase anagênica. Quando esse folículo ele chega nessa fase telogênica, que é a fase de repouso, observem que eu tenho a papila completamente separada do nascimento do pelo, e esse pelo aqui ele está em repouso. O que significa um pelo estar em repouso? Significa que ele não vai mais crescer. Qual que é a próxima fase dele? Cair, ou seja, eu vou ter um folículo vazio, e esse folículo ele vai voltar lá para o subcutâneo para voltar para a sua fase anagênica. Então, essas fases a gente consegue muito bem observar no exame, que é o exame tricográfico, né? A tricografia do pelo, que é quando a gente arranca o pelo e vai analisar isso no microscópio. Então, eu consigo saber se eu tenho mais pelos na fase de crescimento, que é a fase anagênica, ou mais pelos na fase de repouso, que é a fase telogênica. Então, isso, da forma microscópica, os veterinários conseguem observar. Agora, simplesmente eu olhando a pelagem, eu não consigo saber qual é a fase que está esse pelo. O que a gente consegue, às vezes, observar? A diferença de pelo principal para pelo secundário. Que às vezes o pessoal fala assim, mas está perdendo só um subpelo. Né? E o que seria esse subpelo? Então, aqui um outro folículo. A gente tem um pelo grande, esse do meio, que é o principal, e eu tenho os pelos secundários, que é aquele pelo mais fininho. Quando a gente tem um cão com alopecia X, que aí provavelmente os tutores de Lulus estão por aqui, ou depois vão assistir,
a gente observa aquela cabeça linda, aquele pelo brilhoso lindamente. E onde o pelo começou a cair, na região perto, né, ali da região lateral, na região mais posterior da coxa, eu já tenho mais aquele pelo, parece um pelo mais fraco. Esse pelo é o pelo secundário, que seria isso aqui mais ou menos. Ó. Eu tenho um pelo primário, digamos, ele caiu. E ficou só o secundário. O secundário ele é um pelo sem brilho. Então, isso daqui eu vou estar observando num cão com alopecia X. Agora, num cão que eu faço uma tosa, vamos pensar num cão que não tem alopecia X. Eu tenho tanto pelo primário quanto pelo secundário. Eu vou lá e corto esse pelo. O que sobrou? Se eu cortei esse pelo com tesoura, tanto faz, ou com máquina, sobrou tanto pelo secundário quanto pelo primário que estão cortados. A pergunta seria a seguinte: será que, só me ajuda, Mauro, para eu lembrar, porque eu falei tanta coisa, será que o defluxo é a mesma coisa que a alopecia apostosa, né? Eu acho que nós vamos deixar um pouquinho ainda adiante isso, tá? Ah, ok. Tá. Então, eu acho que isso é importante, né? Conseguir entender que as fases a gente vai ver no exame.